Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam animados. Estava acompanhando a aula anterior, ouvi alguns rumores que a chuva estava dando uma preguicinha em vocês, mas a primeira aula foi animada, então todo mundo já se aqueceu e está pronto para a aula de matemática. Para você que ainda não me conhece, sou a professora Abigail Viana e hoje vamos trabalhar matemática com vocês. É um enorme prazer estar aqui. Antes de começar com aqueles recadinhos e com a aula, quero agradecer a você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, prestigiando a nossa aula. Agradecer a Késia, essa jovem que está aí ó, de preto no cantinho da sua tela, está interpretando Libras, tornando a nossa aula acessível para que possa atingir um número cada vez maior de estudantes. Para me ajudar também trazendo a tua mensagem, a tua pergunta, a tua resposta, ela que vocês já conhecem, acabaram de assistir a aula dela, professora Mauriceia, bom dia, seja bem-vinda. Olá, Abigail, bom dia, seja bem-vinda você aqui na aula do quarto ano. A gente tem certeza que você vai fazer uma aula maravilhosa. E eu tenho certeza também que os meninos, não é possível que ainda não acordaram, não é? Então vamos embora, minha gente, olha a hora, vamos começar a aula de matemática. Cadê vocês? Creio que eles estão aí. Qualquer coisa a gente arruma um galo por aqui para cantar, para acordar todo mundo. Enquanto o galo, será que o galo também está dormindo? Eita, essa chuvinha realmente, né? Mas vamos lá. Quero agradecer a todos que estão assistindo essa aula pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Lembrando que essa aula também ela será reprisada mais tarde, tá certo? Então, quem não conseguir assistir ela, perdeu o comecinho, não? Eita, professora, perdi a hora, peguei a aula da professora Mauriceia pela metade. Vou perdoar só dessa vez, mas você pode assistir pela reprise, como também no nosso canal do Educa Recife no YouTube. Isso mesmo, você vai lá no YouTube, coloca Educa Recife, lá tem a lista de todos os anos, desde a educação infantil até a EJA. Você seleciona pela data e pode rever as aulas quantas vezes você quiser. E para você que quer mandar a mensagem, falar com a professora Mauriceia, falar comigo, muito simples. Tá vendo esse QR Code aqui aparecendo na sua telinha? Você vai apontar a câmera do seu celular, vai baixar o aplicativo do Educa Recife e vai poder interagir com a gente em tempo real. Dados nossos recados, vamos começar com uma charada. Será que alguém aí em casa vai conseguir acertar? Olha, o galo acordou, então quarto ano, acorda para a vida, a aula está no ar, vamos embora. Creio que agora, professora Mauriceia, o chat vai bombar, viu? Que com esse galo aí, até quem estava dormindo lá no quarto, acordou e veio correndo com lençol e tudo para o sofá. Creio que agora o chat vai bombar. Vamos lá, vamos ver nossa charada. Há um pato entre dois patos, um pato atrás de um pato. E um pato na frente de outro pato. Minha nossa, é muito pato, né? De quantos patos estamos falando? Vou dar uns segundinhos, pensa aí, lê com calma, interpretação de texto. Há um pato entre dois patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando? Gente, isso é quase um trava-línguas, não é? Quase, Alguém né, aqui, professora? quase, né? Quase um trava-línguas. Alguém aqui perto está respondendo. Será que essa pessoa acertou? Se a sua resposta chegar depois, não se preocupe, tá? Que a professora Mauriceia vai citar o teu nome, mas eu preciso dar a resposta de acordo com a nossa colega Vanessa, aqui da produção. Ela respondeu 3. Se ela tiver errado, a gente não vai sorrir, porque a gente tem, assim, que ser solidário, tá joia? E aí, Vanessinha, será que você acertou? Parabéns, ó, Vanessa, muito esperta como sempre, né? A resposta é 3 patos. Já acordaram, já botaram a cabecinha para funcionar. Vamos agora realmente entrar na nossa aula. Você, estudante do quarto ano, que todos os dias está aqui acompanhando as aulas da professora Mauriceia, da professora Márcia, qual foi o tema da aula de ontem de matemática? Quem está aí no chat, será que lembra? Como sempre, as aulas de matemática com a professora Márcia são maravilhosas. E ela deu uma aula ontem muito interessante. Você lembra o tema? Tenho certeza absoluta que sim. Olha aí, isso mesmo. A aula foi sobre
tabelas. Professora, hoje é uma revisão de tabelas? Não. É uma continuação. Porque o que vamos trabalhar hoje, primeiro vocês precisariam entender o que são as tabelas, para que elas servem. Então, estão lembrados? Precisa que eu dê uma lembradinha, será? Vamos lá. Quais informações importantes, quais informações são importantes você observar numa tabela? Então, a tabela você encontra no seu livro didático, numa reportagem de TV, numa revista, num jornal, você encontra a tabela em diversos lugares. Quais informações são importantes que você observe nessa tabela? Vamos ver aqui. As informações são o título, isso tudo a professora Márcia falou ontem. É só a gente lembrar para entrar no assunto de hoje, tá certo? Título, as informações das linhas e colunas, vamos ver isso daqui a pouco bem detalhadozinho, e a fonte. O que é a fonte, professora? É de onde essa tabela foi extraída, tá certo? Não é à toa, não é feita aleatória, precisa de uma fonte, e a fonte tem que ser confiável. Então, vamos ver aqui agora alguns exemplos. Observem essa tabela. A loja Bela Estampa fez o levantamento das peças de roupas vendidas durante a semana na loja. Então, observem que em cima da tabela está o título, não é? Roupas vendidas durante a semana. Nas linhas, nós temos roupas e quantidades. A coluna de roupas está escrito lá, bermudas, calças, saias e blusas. E na coluna de quantidades, nós temos os números, né? A quantidade que eles venderam durante esta semana. 30, 40, 20 e 40. Logo abaixo, vocês estão vendo a fonte. Quem foi que produziu esta tabela? Foi a loja Bela Estampa. Simples, não é? Tudo isso vocês trabalharam ontem com certeza. Só que hoje nós vamos pegar o que aprendemos ontem, por isso que é importante você não perder as aulas e caso você perca, você tem a ferramenta do YouTube para rever a aula, para assistir a aula, porque um conhecimento é um tijolinho, o do outro dia é o tijolinho de cima e você vai construindo, tá bom? Então, quem perdeu a de ontem se desespera não. Quando acabar essa aula, você vai lá no YouTube, assiste a de ontem e a de hoje vai ficar ainda mais clara. Nós vamos pegar agora as informações da tabela, que nós vimos agora no slide anterior, e vamos construir um gráfico, isso mesmo, tá certo? Então, fica atento aí. Observem que nós temos aqui a tabela e nós temos do lado da tabela o gráfico. Então, na tabela, vocês veem aqui nas colunas roupas e as quantidades. Essas informações aqui foram lançadas no nosso gráfico. Vejam que as informações são as mesmas, só que elas estão dispostas de maneira diferente, tá certo? Você pode gostar mais de gráfico, gostar mais de tabela, mas o importante é você conhecer as duas formas. Observem aqui ó, que nós temos as roupas, bermudas, calças, saias, blusas. Essas informações estão logo aqui abaixo, tá joia? Em forma de desenhos, facilita muito mais, não é, o seu entendimento. Os números que você encontra aqui, ó, na coluna quantidade, você está encontrando aqui, tá vendo? E aqui vão se levantando aqui as barrinhas e você consegue, até se você não conseguisse perceber os números, mas só pela coluna aí, tá certo? Que isso aí, numa próxima aula, a professora vai trabalhar com vocês. Gráfico, as formas, vários gráficos que existem, né? Tem aquele redondinho que parece uma pizza, tem esse que é em forma, essas barras aí. Essa barra está na horizontal, está na vertical, ou seja, ela está em pé. Mas você também pode encontrar na horizontal, mas isso aí já é tema de uma próxima aula. Vamos nos concentrar nessa de hoje, não é? Então, vocês estão observando que todas as informações que vocês encontraram na tabela, elas foram colocadas lá no gráfico. Observem com atenção, porque eu irei fazer algumas perguntas e, gente, vejam só. Geralmente, vocês fazem provinhas, tanto do seu professor de sala de aula, quanto provas externas. E cai bastante isso aqui. Aí vem uma situação probleminha para você achar a resposta. Só é ficar tranquilo, toda a resposta já está
tanto na tabela quanto lá no gráfico. Basta você estar atento. Tem um ditado dos antigos que diz assim: a pressa é a inimiga da perfeição. Faz com calma, não é deixar para responder no último minuto, deixar o professor desesperado, não é isso que eu estou dizendo. Mas faz com calma, observa. Então, quando você observa com muita calma, se eu perguntar, por exemplo, agora, qual roupa vendeu menos? Vou perguntar isso daqui a pouquinho. É muito simples você ver, porque tem aqui, ó, pela barrinha, você já percebe a barrinha que é menor, a coluna menor já é a roupa que vendeu menos. Quais venderam mais? Então, todas as respostas estão aí no teu gráfico e também na nossa tabela. Vamos lá. Observem isso aí. Está bem explicativo esse slide, não está? Então, o slide vai ampliar um pouquinho para vocês perceberem com mais detalhes. Nós temos aqui o nosso título. Lembram que eu falei isso para vocês? Que todo o gráfico ele tem um título. Então, está aqui, ó, o título é roupas vendidas na loja Bela Estampa durante a semana. Então, quando você observa esse gráfico, você já sabe do que se trata. Uma loja vendeu roupas e ela quis saber quais roupas tiveram mais vendas. Até, quem sabe, né, para pensar numa promoção para aquelas que venderam menos, uma estratégia para conquistar clientes. Então, eles fazem esse tipo de gráfico aqui. Então, lembra que eu falei no início que precisa ter um título, da mesma forma que a tabela, o gráfico também. Então, o título aqui está ali em cima, letras bem grandes. Essa pergunta é muito comum em provinhas. A gente não vai errar uma coisa tão simples, né? A professora, na última prova, eu fiquei tão nervosa que eu errei. É como eu disse, ó, calma, respira. Não é simples. O título é como se fosse o título de um texto. Será que eu poderia dizer que seria um texto matemático aqui? É uma leitura matemática. Então, você vai ler ali, ó, roupas vendidas na loja Bela Estampa durante a semana e já identificou o título. Beleza? Qualquer dúvida, você vai perguntar lá no chat. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu te prometo que na próxima aula estaremos aqui com a resposta. Aqui nós temos a linha horizontal. Professor, eu tenho uma dificuldade tão grande em saber o que é horizontal, o que é vertical. Vê só, vou te dar uma dica. Você já foi lá ao mar, tomar um banho de mar? Não tem aquela parte do mar que parece que está colando com o céu, só parece, tá? Não está colada, não. É propaganda enganosa, são os nossos olhos nos enganando. Mas não é aquela parte do mar que quando você olha lá, parece que está coladinha com o céu. Aquilo ali é chamado de linha do horizonte. Não está assim, deitadinho? Pronto. A palavra horizontal veio daí. Então, sempre que você ouvir essa palavra horizontal, você vai saber que está ali deitadinho. Está aqui, ó, a linha horizontal, que se trata, no caso aqui neste gráfico, das roupas. Ao invés de colocar palavras, foi achado melhor colocar figuras, né? Fica mais atrativo e até mais simples. Até uma pessoa que ainda está com dificuldade em ler, se olhar esse gráfico, vai compreender. Porque nós temos as imagens e aqui, ó, as colunas estão mostrando maior, menor. Então, legal aqui como foi feito esse gráfico, né? Então, todo mundo já entendeu o que é linha horizontal, não é? Tenho certeza que sim. Professora, ainda não, se preocupa não. Tem gente que pega primeiro, tem gente que aprende depois, o importante é que você vai aprender, tá certo? Não importa se foi primeiro ou se foi o último, mas você vai aprender. Linha vertical é o oposto da horizontal. Se a horizontal está deitadinha, a vertical está em pé. Se trata das quantidades, estão vendo aqui, ó? São as quantidades de roupas que foram vendidas nessa loja durante esta semana. Vamos continuar aqui. Outra coisa importante, a fonte. Observem aqui abaixo, logo abaixo do nosso gráfico, está escrito assim, ó, fonte Loja Bela Estampa. Foi de onde essas informações foram colhidas. Estão vendo aqui, fonte Loja Bela Estampa. Quando você, agora não, para não distrair, mas depois da aula, você pega lá o seu livro didático e dá uma folheada. Você vai encontrar bastante esse tipo de gráfico e você vai ver que sempre abaixo tem a fonte. Professora, eu já li, não lembro onde, eu vi um gráfico e não tinha fonte. Pode acontecer.
mas o ideal, o correto, é que a fonte seja divulgada até para dar força, para dar veracidade àquela informação. Não é informação que simplesmente alguém inventou, não é? Houve uma pesquisa, no caso aí da loja, o gerente ou a pessoa responsável ficou atento ali àquelas vendas, não é? Foi anotando cada peça que era vendida e construiu aí este gráfico. Vamos fazer algumas perguntinhas e eu gostaria muito que vocês interagissem, tá certo? Ajudem a professora. A gente fica aqui falando, mas quando vocês falam, a aula fica muito melhor. E eu quero também ouvir a voz da minha amiga Mauricéia, né? Sei que ela está com a garganta um pouquinho cansada, trabalhou bastante já hoje dando aula de português, mas me ajudem a colocar ela para falar um pouquinho na aula. Eu preciso da ajuda de vocês, tá certo? Não me abandonem. Vamos lá. Qual foi a peça de roupa menos vendida pela loja Bela Estampa, de acordo com o gráfico? O gráfico ficou enorme para vocês observarem com calma. Observem que tem 4 roupas aí: calça, saia, a bermuda e a blusa. Qual das peças foi a que foi menos vendida? Será que o quarto ano vai me deixar sozinha ou vai responder essa pergunta? Vocês sabem que aqui a gente corre contra o tempo, não é? O tempo ele não para, então eu não posso esperar muito tempo, mas tenho certeza que você sabe. Se a sua mensagem chegar depois, a professora vai dizer para a gente. E se você não teve como responder pelo aplicativo, responde no chat lá do YouTube. E aí, qual foi a roupa, a peça de roupa menos vendida? A gente vai observar pelo gráfico aqui que foi a saia. Estão vendo como a coluna dela, ó, vem menos? Então, ela vendeu, foi quantas que foram vendidas? Olha aqui, ó, a gente puxa para cá, 20. Então, 20 saias foram vendidas durante a semana. Outra perguntinha. Quais foram, olha a dica quarto ano, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Na questão da saia, a pergunta começou com qual? Uma só, singular. Olha aí, ó. São esses detalhes que fazem a diferença. Quando eu venho aqui para as mais vendidas, a pergunta começa com quais, plural, mais de um. Tá vendo como o português ajuda a matemática e vice-versa? Então, se a pergunta é quais, eu já entendo que vai ter mais de uma resposta, não é apenas uma resposta. Essa dica serve demais na hora de fazer a tua atividade, aquela avaliação, tá vendo? Isso é porque nós estamos com calma. Com calma a gente percebe esses detalhes. Então, vamos lá. Quais foram as roupas mais vendidas pela loja Bela Estampa, de acordo com o gráfico? Eu acho que houve um empate aí, vocês conseguem perceber? Tem mais de uma roupa aí, ó, tá vendo essa coluna aí, as duas mais altas? Observem aqui as duas mais altas, olha, aqui e aqui, que foi o número 40. Quais foram as roupas? Estão lá em cima. A calça e a blusa. É porque compraram um look completo, né, professora? Alguém que foi comprar a blusa também gostou da calça. Aí mas é sempre assim, né? A blusa. Sai para comprar uma coisa e quando volta comprou 3. Cuidado, olha o orçamento, né? Mas é isso mesmo. Essa pessoa aí, essas pessoas, né? Acho que tinha uma festa, quem sabe, né? Ia para algum lugar e como a professora Mauricéia disse, só faltou o sapato. Compraram, mas vai ver que Bela Estampa só vende roupa, né? O sapato será em outra loja, é isso mesmo. Olha só qual o total, gente, total. Presta atenção, vai ter uma continha aí. Qual o total de peças vendidas com calças e blusas? Então, a gente já viu quantas calças foram vendidas? 40. E quantas blusas? 40 também. Se eu quero saber o total, será que eu vou tirar? Será que eu vou adicionar? Eu vou juntar? Isso mesmo, quarto ano, vocês vão adicionar, é uma continha de adição. Aquela que a gente chama de continha de mais. 40 mais 40. Com certeza você em casa já gritou no sofá. 80, isso mesmo. Olha aqui, ó, 40 mais 40, 80 peças.
Um gráfico como esse pode também gerar outras perguntas. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, quantas pessoas quantas peças total foram vendidas nessa loja durante a semana, o total de peças, juntando com mais, com menos, como você faria? Veja que aqui vocês juntaram apenas as mais vendidas. O processo seria o mesmo. Só que ao invés de adicionar só a calça e a blusa, você juntaria também 30 bermudas mais 20 saias, que você pode responder para mim. Eu não vou responder aqui no ar, só se chegar alguma resposta no chat. Você pode responder no chat ou pode também responder lá no canal do YouTube, que na próxima aula a gente cita o teu nome, que se quiser colocar o nome da escola, melhor ainda. Vamos agora ver outra tabela. E depois dessa tabela vamos construir também outro gráfico, tá? Vamos dar aquela pressinha, a aula está chegando nos 5 minutos finais, mas vai dar tempo a gente fazer tudinho e vocês vão continuar aí aprendendo bastante. Olha o título, vocês conseguem perceber o título aí? Isso mesmo, tempo gasto por atletas numa corrida. Cadê a fonte, pessoal? Localizem a fonte aí pra gente. Parabéns, quarto ano. A fonte foi o Clube Atlético. Então, eles fizeram aí essa pesquisa para saber quanto tempo cada atleta gastava numa corrida. Nós temos aqui nas linhas, ó, lembra do horizonte? E nós temos as colunas. A coluna com o nome dos atletas e nós temos a coluna do tempo, que aí está em minutos. Muito importante isso, tá? A pessoa que construiu essa tabela colocou aí a unidade de tempo, não foram horas, não foram segundos, foram minutos. Vejam quantos detalhes, você olha assim, nem dá tanto valor, mas quando você presta atenção, você vai perceber a quantidade de informações encontradas nesta tabela. Então, aí nós temos o nome dos atletas e o tempo. Ruth gastou 15 minutos, Miguel 30, Luiz 10, Amanda 5 e Mário 15. Se tivesse mais uma linha com o nome Abigail, acho que ia ter 40 a 1 hora. Porque eu não consigo correr, confesso aqui para vocês. Uma boa caminhada, mas corrida. Mauricéia, você, onde estaria aí seu tempo, Mauro? Perto dos que tem pouco tempo, os que tem mais tempo, está no meio. Eu corro bastante, viu, professora? Olha, acho que eu estaria em primeiro. Minha gente, parabéns aí para fazer assim, né? Parabéns para a professora. Eu estaria em último, Mauro. Você estaria me esperando com um copinho d'água na linha de chegada. Isso. Mas para isso que servem os amigos, né? Vou deixar isso para lá. Já paguei mico aqui no quarto. Meu primeiro dia no quarto ano, estou confessando aqui, não aguento correr, fico logo... Deixa para lá, vamos voltar para a nossa aula. Então aqui, ó, perguntinha. Qual atleta gastou menos tempo da corrida? Não vale responder professora Mauricéia, tá? O nome dela não está na tabela. Essa informação foi extraoficial. Vamos se concentrar na tabela. Observem aí qual atleta gastou menos tempo, ou seja, a que foi mais rápida. É tranquilo, né, gente? Você vai na coluna de tempo e observa o número menor. Será que você já encontrou? Eita, aqui, voltei. Amanda, será que tem alguma Amanda aí nos assistindo? Bom dia para todas as Amandas que estão assistindo e que nos assistirão. Ela gastou 5 minutos. Eu acho que ela é parceira de corrida da professora Mauricéia. Aqui vocês estão observando que nós temos a mesma tabela, aqui estão vendo, e do lado foi construído um gráfico com as mesmas informações. Fica ainda mais fácil da gente perceber quem passou menos tempo, quem foi mediano, e aqui o meu parceiro Miguel, que foi o que demorou mais tempo, né? Mas é porque ele me esperou, ele teve solidariedade pela minha pessoa. Então, observem que aqui embaixo, ó, eu vou apertando aqui, vai aparecer o nome de todos os atletas. Amanda, Luiz, Ruth, Mário e Miguel. E em cima, logo acima do nome de cada um, está a coluna representando o tempo em minutos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos relembrar um pouquinho o que foi que a gente viu na aula de hoje. Primeiro,
nós lembramos que a tabulação de dados pode ser representada através de tabelas e gráficos. Compreendeu isso aí, não foi, quinto ano? Espero que sim. Podemos converter os dados de tabelas em gráfico e vice-versa, tá, gente? Eu falei muito aqui na aula hoje que a tabela pode ser feita num gráfico. Você olha a tabela e faz um gráfico. Mas também você pode fazer o caminho de volta. Você pode pegar um gráfico e transformá-lo em uma tabela, tá joia? E por último, nós lembramos hoje quais são os elementos necessários para o registro de gráficos e tabelas. Tem sim um desafiozinho. Pensaram que hoje não ia ter? Tem sim. Você vai escolher um tema que você gosta, que você quiser, para fazer uma pesquisa, por exemplo, quais tipos de doces seus amigos da escola mais gostam, quais tipos de brincadeiras a sua família gosta. Então, o filme preferido, então você escolhe um tema, tá joia? Depois, você vai registrar os dados em uma tabela e, em seguida, vai transformar a tabela em um gráfico. Por exemplo, você pode escolher a sua família, então na tabela vai ter o nome lá do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó, enfim, quem você vai estar fazendo a pesquisa. E você, por exemplo, se for o filme, os filmes mais votados, você coloca o nome e a quantidade. E depois você vai transformar isso aí numa tabela e, consequentemente, num gráfico. A questão do filme foi só uma sugestão. Fique à vontade para escolher comida, brincadeira, música, o que você quiser. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Obrigada, Késia, por estar aqui nos ajudando. Mauri, obrigado. Temos que marcar uma corrida para você me ajudar a sair desse sedentarismo, não é verdade? É verdade, professora Abigail. Vai eu e Amanda. Você vai nos acompanhar. Será que eu vou conseguir? Uma próxima vez que eu vim aqui, eu digo para você se conseguir ou não, tá certo? Beijão para vocês, um enorme prazer estar com vocês. Amanhã a gente não vai se ver, todo mundo descansando, mas sexta-feira todo mundo aqui firme e forte para mais uma aula dos quartos anos. Até a próxima.